versículo 23, Êxodo capítulo 12. Diz assim, ó: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Relendo depois da vírgula novamente: o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E algo que eu me lembro que quando eu era pequeno, eu via na Sexta-feira da Paixão, que as pessoas, principalmente na cidade em que eu morava, era uma cidade pequena, na época de uns 8.000 habitantes, no interior do Mato Grosso, as pessoas assim tinham um cuidado religioso muito grande com a chamada Semana Santa, né? Que começa no domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Principalmente os católicos, né? Principalmente os católicos. Mas também todas as pessoas tinham aquele cuidado, as pessoas tinham assim, até uma certa consagração com a Semana Santa, não se fazia nada, os meninos naquele dia não podia sair ninguém nem para jogar bola, não podia brincar, não podia cortar o cabelo, não podia fazer nada. No sábado de Aleluia, a gente via o povo sair para a rua para malhar o tal do Judas. Subia-se no pau de sebo, as pessoas subiam ali para tentar pegar o dinheiro que estava ali, e a gente vê alguns rituais, algum simbolismo que, quando a gente é criança, a gente não entende. Né? Não sabe o que é certo, o que é errado, o que não é. E no domingo pela manhã, para nós a Páscoa era se recebemos um ovo de chocolate ou não. No nosso caso, na minha família, a gente nunca recebeu chocolate nenhum, porque éramos bem pobrezinhos. Mas, enfim. A gente, quando falava sobre Páscoa, era isso. Sexta-feira da Paixão, sacrifício de Cristo. Semana Santa, o povo comer somente peixe. Para mim já era um sacrifício, porque eu nunca fui de comer peixe. Mas também a gente não tinha muita coisa, né, na infância, nem para comer ali, no caso de carne, mistura. Então, mas sábado, aquela questão que eu falei aqui. E domingo, fechava, vamos dizer assim, para as pessoas um dia feliz, onde você reunia com a família, comia chocolate e tal. E talvez para muitas pessoas, até nos dias de hoje, Páscoa seja isso. Mas Páscoa não é isso. E eu vou explicar o porquê. E até muitas vezes nas igrejas eu vejo, ao meu entendimento, e eu sou sempre aberto a perguntas e a indagações, se eu estiver errado naquilo, não tenho problema nenhum em ser corrigido, mas ao meu entendimento, mesmo nas igrejas evangélicas, não se entendem o que é Páscoa. Então é que eu não vou entrar nessa questão, tá, que muitos entram aí, do que vocês entendem sobre a Páscoa. Eu vou entrar no estudo da Páscoa. A Páscoa do Senhor. Primeiro que a palavra Páscoa, né, do hebraico Pessar, né, ou Pessach, como alguns falam, eu não sei falar hebraico, mas simples para nós entendermos, significa passagem, tá? Páscoa, a definição mais simples para entendermos da forma mais correta é passagem. Tá? Esse é o significado da palavra, estou dizendo. Tá? Então, a Páscoa, que passagem seria essa? A passagem, como nós lemos aqui, do anjo que passaria pela terra do Egito, na última praga, a 10ª praga, para ferir todos os primogênitos. Todos os primogênitos. E aí foi dado por Deus o mandamento, foi dado por Deus a ordenança, melhor dizendo, de se realizar a Páscoa. E o que seria essa Páscoa?
para os judeus, no que foi ordenado também como primeiro mês para eles, que até então seria o mês para eles, pelos estudos, começaria lá para o início de setembro, o primeiro mês do ano. E ele mudou para o início de março. Isso na antiguidade, segundo os estudos. Apesar de que o mês, o calendário judaico para nós, para o hebraico, para o calendário judaico, para o calendário grego, vai ter uma diferença aí sempre de 2 meses. Então não dá para ser bem exato, mas seria para nós o mês de março. Tá? E aí o que na verdade aconteceu que a gente precisa entender sobre Páscoa? Então Páscoa, para eles, seria a passagem do destruidor sobre a terra do Egito para matar todos os primogênitos. Todos os primogênitos. Desde a casa do servo até o filho de Faraó que se assentava no trono com ele. E aí o Senhor, ele deu uma ordenança para os judeus que viviam o quê? Escravizados, por mais ou menos 400 anos ali no Egito, para que eles tomassem um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito algum, e sacrificasse o cordeiro naquela noite, e pegasse o sangue e espargisse, que é a forma que se fala, mas simplesmente passasse nos umbrais da porta de entrada da casa, como um sinal de que ali morava o povo de Deus, o povo judeu. E o Senhor, ele então diz aqui no versículo 23, eu torno a ler, e diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando ver o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor, que em muitas versões é chamado anjo da morte, entrar em vossas casas para vos ferir. Veja só, irmãos. Deus, sendo Deus, ele conhece cada um de nós em particular, amém? Ele nos conhece. Mas quando ele manda, ele dá essa ordenança de passar o sangue sobre os umbrais das portas, era um sinal memorial. E o destruidor, que é o anjo que foi ordenado para matar, para exterminar todos os primogênitos, ele ia passar e não ia ferir nenhum primogênito daquela casa. Então o sangue, ele diferenciava os que eram de Deus e os que não eram. Então Páscoa, primeira coisa para a gente pensar, que a gente ouve muito falar, Páscoa é morte e ressurreição. No meio da igreja evangélica a gente só ouve falar isso, né? Páscoa é morte e ressurreição. Páscoa é a passagem do anjo do Senhor, trazendo com ele aquele anjo destruidor para ferir, para matar os primogênitos. Páscoa é essa passagem. Mas a gente ouve muito, mas a nossa Páscoa é Cristo. Eu estou começando pela Páscoa aqui, de como ela teve início, até nós entendermos para as nossas vidas. Por isso eu estou fazendo esse estudo, essa explanação aqui da palavra. Mas Páscoa, para os cristãos hoje, a gente fala assim, é a morte e ressurreição de Cristo. Porque Cristo, verdadeiramente, ele é a nossa Páscoa. Isso é certo, eu vou explicar isso. Mas Páscoa é muito mais do que isso. Se nós pararmos para pensar, para compreender, Páscoa tem a ver com sacrifício, morte e vida. É isso aqui que está acontecendo. E nós vamos ver. Sacrifício, morte e vida. O sacrifício aqui de um cordeiro de 1 ano sem mácula, para que o sangue fosse derramado nos umbrais, para proteger o povo de Deus. Na verdade, quem protege é Deus. Mas devia ser feito daquela forma, para já exemplificar Cristo que viria. Então, Páscoa tem a ver com sacrifício. Ou seja, alguém
tem que morrer, muitos vão morrer pela desobediência do faraó. E vocês que são meu povo, para que possam ter vida, porque vocês estão no meio deles, vocês estão no meio do Egito. E a praga vai passar sobre todo o Egito. E se eles não passassem esse sangue nos umbrais, os judeus morriam também. Eles não deixaram de morrer porque eram judeus, mas porque obedeceram a ordenança de fazer a Páscoa, de celebrar a Páscoa e de passar o sangue. Se eles não passassem o sangue nas ombreiras das portas, eles morriam também, porque estariam desobedecendo a Deus e estavam no meio do Egito. Então, Páscoa tem a ver com sacrifício. Para que os judeus vivessem, o cordeiro teve que morrer. Páscoa tem a ver com sacrifício. Para que nós possamos estar hoje aqui, não só hoje aqui, a questão não é estar vivo hoje. Porque eu digo sempre que todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes da nossa morte. Se Jesus voltar antes, a Bíblia diz que nós seremos transformados e encontraremos com Ele na glória. Como nós não sabemos o dia e a hora, certo é que todos nascem e um dia morrem, ainda que seja difícil aceitarmos isso. Mas Páscoa é esse sacrifício. Páscoa é um sacrifício, morte e vida, para que os outros vivas, para que você viva, alguém teve que morrer. Os judeus iam lembrar disso para sempre. Ó, vocês foram libertos do Egito. Então, Páscoa se fala em liberdade. Sim, Páscoa se fala em liberdade, em libertação. Liberdade. Por quê? Porque eles foram libertos. Através da Páscoa, eles foram libertos o quê? Da opressão que eles viviam no Egito por mais de 400 anos, por quase 400 anos ali. Eles foram libertos daquela escravidão. Mas antes da libertação que eles receberam, antes de receber essa liberdade, porque eles estavam ali escravos, antes de sair da terra do Egito, teve que acontecer a Páscoa, a celebração da Páscoa. Ou seja, um sacrifício vai acontecer. Então, Páscoa tem a ver com sacrifício. Sacrifício, morte e vida. Para que os judeus vivessem, o cordeiro de cada casa teve que ser morto. Para nós hoje, Cristo é o nosso cordeiro pascual, que nós chamamos. Ele foi sacrificado, como nos dizem em Hebreus, e o sacrifício dele foi único e eficaz. O escritor de Hebreus disse, foi feito uma vez por todas, ou seja, ninguém precisa mais fazer sacrifício para ter essa vida. Só que qual vida que nós recebemos com Cristo? A vida eterna. Não é só a vida de estarmos aqui hoje, mas é a vida eterna. Essa é a vida que nós recebemos em Cristo. Então, Páscoa para nós, hoje, é nos lembrar que Jesus passou por essa terra. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou, tomou a forma de servo, tomou a forma de homem, se tornou homem, foi fiel até a morte de cruz. Para quê? Para que ele morresse no nosso lugar. Paulo fala sobre ele como ele sendo o homem perfeito, porque o primeiro homem, Adão, falhou. Então, Cristo veio se oferecer como sacrifício em nosso lugar. Mas não para nós termos vida nessa terra como os hebreus receberam somente, mas para termos o direito à vida eterna. Então, Cristo se sacrificou e morreu por nós, para que nós tivéssemos novamente a oportunidade da vida eterna. E aí a Bíblia diz que todos quanto receberam o quê? O direito, o poder, melhor dizendo,
João fala no capítulo 1, no versículo 12, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu entendo Páscoa como sacrifício, morte e vida. Cristo morreu para nos dar a vida eterna. O cordeiro foi sacrificado antigamente para que os judeus tivessem vida, fossem livres da morte e da opressão. Isso é um dos primeiros significados de Páscoa. Mas como eles faziam? Vamos entender aqui, irmãos, como eles faziam. Lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 2 em diante, só para nós entendermos aqui, né, no versículo 2 em diante. Êxodo tem a ver com saída, né? Com uma certa... O povo peregrinar, o povo sair. Por isso que quando a gente fala êxodo urbano, êxodo rural, é pessoa saindo de um lugar para ir para outro. Então o livro de Êxodo, ele traz essa trajetória dessa migração do povo, dessa saída do povo do Egito. Tá? Por isso chama-se Êxodo. Versículo 2 diz: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então aqui, para nós entendermos, a Páscoa para os judeus, hoje pode não ser, tá? Eu não sei como funciona hoje lá em Israel, nunca estive lá. Mas para eles, a Páscoa, quando eles saíram do Egito, foi instituído para ser o primeiro mês do ano. Então, se tomasse para nós hoje no mês de março, seria o primeiro mês do ano, que para nós é janeiro, né? Seria uma ordem totalmente diferente. Então, janeiro, fevereiro, aquilo que eu falei da passagem dos 2 meses depois, março. Tá? Então, assim, esse foi colocado como o primeiro mês. Então, o ano começava-se ali. Então, ele disse assim, o Senhor disse, falai no versículo 3, a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, assim, foi instituído que cada casa devia sacrificar um cordeiro, tá? A cada casa deveria sacrificar um cordeiro. Mas não somente isso, tá? Versículo 5 diz, o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Versículo 5. Sem mácula é sem defeito. E também um macho de 1 ano. Deveria ser um macho de 1 ano. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então veja só, irmãos. Até o 14º dia do mês. Então, assim, para nós entendermos uma coisa aqui. Os judeus, tá? Essa questão assim, não vamos tirar aqui os dias da semana pelo calendário grego, que seria domingo, para eles o dia do sol, aquela coisa toda, até chegar ao sábado. Vamos tirar aqui pela criação de Deus. Domingo é o primeiro dia. Sempre foi. Não é porque Cristo morreu que se tornou. Domingo é o primeiro dia, porque Deus criou o mundo, né? E no 7º ele descansou. Então o 7º é o último, tá? Então assim, se nós colocarmos aqui, ó, 14 dias seria o 2º sábado. A lógica seria essa. Naquele tempo, tá, irmãos? Porque depois o calendário vem mudando, nunca vai cair igual. É claro que nunca vai cair igual. Mas para os judeus cairia igual, mesmo porque até naquela época os calendários paravam no dia 30. Então ele fechava, como diz, de uma forma bem matemática correta, não ia 31. Então, assim, isso provavelmente aconteceu no 2º sábado do que para nós seria o mês de março, tá? Para os hebreus, eu não vou entrar aqui em nome de mês hebraico, essa coisa toda, não. Eu quero falar e entender que muitas pessoas estão assistindo e que compreendam da forma mais simples possível, irmãos. Então, não tem como a gente entender uma coisa que a gente nem conhece direito. Então, para os nossos dias, foi como se eles chegassem no dia 14, ou seja, no 2º sábado daquele mês, à tarde, eles sacrificassem o cordeiro.
Há estudos que vão dizer que isso aconteceu na quinta-feira, porque se sabe, deu-se isso, eu não vou entrar nessa questão. Mas eu entendo que seria isso, tá? Aí eles falam assim, mas se for isso, eles não sacrificariam no sábado, porque eles não fazem obra alguma. Mas entenda, aqui ainda não tinha sido dado lei para os hebreus. Não, a lei veio no Monte Sinai, tá? Porque tem muita gente que fala, não foi no sábado, porque eles guardavam o sábado. Irmãos, a lei foi dada com Moisés para eles depois. Lembre-se disso. Eles receberam no Monte Sinai depois que saiu do Egito. Eles não tinham recebido lei, os mandamentos aqui ainda. Então, essa justificativa não cabe. Tá? Porque muita gente vai falar, não, porque eles sacrificaram, começou na quinta e na sexta, não foi nesse... Vai entrar um monte de estudo. Enfim, a gente não tem essa certeza, mas a certeza que nós temos é que foi no 14º dia, ou seja, 14 dias do primeiro mês. Se os judeus contam de 1 a 7 como os dias da semana, foi uma semana... mais uma semana, 14. É isso que eu estou tentando passar, entendeu? Para a gente trazer aqui de uma forma simples. Aí é o seguinte, eles sacrificaram, então eles tinham que matar o cordeiro, né? E aí, no versículo 7, diz assim, e tomarão do sangue e o poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, assim, o sangue deveria ser colocado sobre a verga da porta, conforme eu já falei aqui, na casa de cada família ali que iam comer, que iam celebrar a Páscoa. Versículo 8 diz assim, e naquela noite comerão a carne assada no fogo. Vejam aqui, irmãos, uma questão aqui que muitos já me perguntaram. Como que eles comiam a Páscoa? Eu já vi ensinar muito nas igrejas que a Páscoa se comia somente as ervas amargas, e eles comiam, e os pães asmos, e eles comiam também. As ervas amargas era para eles lembrar da amargura que eles passaram na escravidão do Egito. Está correto. E os pães asmos seriam que, nesses 14 dias de certa purificação que eles teriam ali, não entraria fermento algum na casa deles, para que nada se perdesse. Então, os pães teriam que ser feitos sem o fermento. Está correto. Agora, veja só, o que não está correto? A igreja pensar ou ensinar que eles só comiam ervas amargas, como sinal da amargura, e pães asmos. Não. Eles comiam também, conforme está escrito aqui no versículo 8, o cordeiro assado. Nós vamos ver aqui que tinha que ser somente assado. Não podia ser cozido, tinha que ser assado. E não podia sobrar, deixar nada para outro dia. O que sobrasse tinha que ser queimado no fogo. Não podia aproveitar nada depois. Tinha que se comer somente aquela noite. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque eu já vi ensinar muito até em igrejas evangélicas, por conta da amargura do povo, que comia só as ervas amargas, somente os pães asmos, como se fosse pelos hebreus serem escravos, por não terem algo para comer. Não, a questão não é que eles não tinham o que comer. Eles tinham o que comer. A questão foi que Deus determinou assim. As ervas amargas simbolizavam, sim, essa amargura do Egito. Os pães, simbolizando ali, os pães sem mistura, sem o fermento ali, ele ia ficar aquele pão bem fininho, né? Mas também a carne assada, ou seja, eles fizeram um churrasco de cordeiro, para a gente entender melhor. Na Páscoa tinha um churrasco de cordeiro, né? Talvez ninguém fale dessa forma, mas aconteceu isso. Tá? Só que não era um churrasco qualquer de bagunça, mas houve um cordeiro assado. Eles comeram um cordeiro assado com pão sem fermento e com ervas amargas. Tá? Foram isso que eles comeram. E no versículo 9 diz, não comereis dele nada cru, nem cozido em água.
senão assado ao fogo. Por isso que eu estou falando, teve um churrasco do cordeiro ali. A cabeça com os pés e com a fressura. Versículo 10. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo. Está entendendo? Então nada podia sobrar para o outro dia. Se sobrasse, eles iam ter que queimar ao fogo. E eles tinham que comer e fazer dessa forma, por quê? Porque eles iam ser libertos. Não adianta guardar nada para comer no percurso, porque eles iam ter que comer aquela Páscoa daquela forma, de maneira apressada, sem guardar nada para depois. Eles tinham que comer naquela noite daquele jeito. Por quê? Vou pular aqui, lá para o versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, naquela noite, quando os hebreus estavam lá comendo o cordeiro assado dentro de casa, com os pães asmos e as ervas amargas, o anjo estava passando. E aí, Deus fala assim no versículo 13: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga. Vendo sangue, passarei eu por cima de vós, e não haverá praga de mortandade, que foi a última praga. A última praga ali foi a praga da mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito. Por isso que eu estou dizendo, a Páscoa para eles foi instituída como sacrifício, morte e vida iam acontecer ali. Mas por que então que a Páscoa é tão importante para nós? Porque para os judeus era a lembrança de que eles foram livres da escravidão do Egito. Mas para nós é a lembrança de que Cristo morreu por nós. E Cristo é o Filho de Deus. E Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E Ele morreu para nos dar a vida eterna, não essa vida. Porque todos os judeus aqui que foram livres naquela noite, todos morreram depois. Eles não morreram naquele dia, naquela noite que o anjo passou. Mas depois todos eles morreram. Eles iam ser livres da morte naquela noite. Mas Cristo, a Páscoa que nós temos em Cristo, Ele nos liberta da morte eterna. O que Cristo chama de segunda morte na Bíblia. A segunda morte. Porque até esta morte que existe hoje, e o inferno que é descrito na parábola de Lucas, vai ser lançado no lago de fogo. E essa é a segunda morte. Então a Páscoa, a passagem de Cristo por essa terra, ela não está nos livrando dessa primeira morte, que todos, se Jesus não voltar antes, vão passar por essa morte. Ela está nos livrando, através do seu sangue, da segunda morte. Entende? Da segunda morte, que é a eterna. Porque aí todos que aceitam Cristo como seu Salvador, Cristo então na Santa Ceia, ele simboliza o quê? Que o corpo dele é o pão. Está aqui, acho que dá para ver daí. Está aqui do lado, a gente tem o simbolismo do pão. Na Santa Ceia ele simboliza, o pão é o corpo de Cristo. Nós temos aqui, o pão é o corpo de Cristo. E o sangue derramado, né, é o sangue do Senhor, que é o quê? Que é o Cordeiro. Só que esse sacrifício que nós temos para nós hoje, que é a ceia do Senhor, ela é simbolizando para nós a nossa Páscoa, que nós não realizamos só uma vez por ano. Realizamos a Páscoa, sim, uma vez por ano nesse sentido. Mas nós, como Igreja de Cristo, até mensalmente nós fazemos a ceia para nos lembrar que Cristo falou, fazei isto em memória de mim. Mas a Páscoa, né, anual que nós celebramos como que a ceia do Senhor. Falamos de como era a Páscoa dos judeus, mas a nossa Páscoa é Cristo.
Mas como ela é? O sangue de Cristo não nos livra dessa morte, dessa vida, dessa primeira morte. Mas ele nos livra da segunda morte. Entende a diferença? Que é a morte eterna. Então, o sangue de Cristo não foi passado sobre os umbrais das portas. Esse sangue, ele é derramado sobre as nossas vidas, espiritualmente, sobre os nossos corações. E esse sangue nos purifica de todo pecado. E esse sangue está sobre nós, marcando esses aqui, eles estão guardados. Esses aqui, o nome deles está escrito no livro da vida. Claro que nós temos que a Bíblia nos diz, nós recebemos gratuitamente a salvação e nós devemos zelar para que ninguém roube a coroa que nós ganhamos, que é a coroa da salvação, para que o diabo não roube. Tá? Então, assim, mas o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, ele nos livra dessa morte eterna. Não tem a ver com a morte hoje que todo ser humano passa e nem com aquela morte que os judeus ali se livraram no Egito, tá bom? E aí, irmãos, então, mas assim, o que nós deveríamos ter de entendimento? Que a Páscoa para nós deveria ser, não somente de falar, mas deveria ser o dia mais importante para a nossa vida. Porque era para os hebreus. Fomos libertos da escravidão, fomos libertos da morte, no nosso caso, da morte eterna. Porque aceitamos o sacrifício de Cristo. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Páscoa, sacrifício, morte e vida. Para nós agora, a vida eterna. Alguém teve que morrer para que tivéssemos vida. Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores. Na Páscoa dos judeus, um cordeiro foi sacrificado. Mas quando Jesus veio, ele mesmo se sacrificou por nós. E Jesus, ele diz para Marta, né, lá em João, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quer dizer, Jesus não estava falando dessa primeira morte que todo mundo passa no mundo. Ele estava falando que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E Marta, eu sei, Senhor, que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Naquele caso, ele ia ressuscitar Lázaro ali, ele o fez. Mas também ele deixou a mensagem. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Claro, irmãos, que a gente não quer a morte de ninguém, nem deve clamar pela morte de ninguém. A gente deve clamar pela vida, porque Cristo é vida. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Lázaro estava morto, mas Jesus chegou e ressuscitou. Fé é quando você não vê mais saída, e você fala, mas mesmo assim eu continuo acreditando. Isso é fé. Fé é não deixar o nosso coração se desesperar. Então a Páscoa para nós era para lembrarmos, era para fortalecermos o nosso coração de que Cristo é a nossa Páscoa e ainda que aconteça o que acontecer nessa terra, ainda existe esperança, irmãos. Ainda existe esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não pode, como diz o ditado, né, jogar a toalha. Não pode jogar a toalha. Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu antes de me batizar, de vir para a igreja, eu fui, durante um tempo eu participei de alguns campeonatos de artes marciais, campeonatos de Kung Fu, eu fui lutador de artes marciais e disputava campeonatos. Eu nunca briguei na rua com ninguém, tá, irmãos? Graças a Deus, eu fazia isso por esporte. Mas havia no octógono a questão
desde aquela época, de jogar a toalha. Hoje, o lutador é que desiste batendo no chão, ele já podia fazer. Mas o técnico, ele podia jogar a toalha para desistir por aquele lutador que estava apanhando. Hoje não, hoje o próprio lutador ou o juiz interfere na luta. Né? Eu não sou a favor nada disso de luta, irmão. Estou falando de algo que eu pratiquei, mas que havia isso, você jogava a toalha. Hoje eu vejo os cristãos muitas vezes jogando a toalha, porque ele pensa que aquele que está lutando ali no octógono já perdeu, não tem mais chance, já está derrotado, então ele vai e acha que nem aqueles técnicos, ele joga a toalha, para que o outro não apanhe mais, ou não sofra mais, ou não morra ali. Mas nós, irmãos, devemos lembrar que com Cristo, nossa Páscoa, nosso Senhor, ele diz, ainda que esteja morto, viverá. Quanto mais com qualquer outra situação. Nós não podemos jogar toalha para nada. A Páscoa é para nos lembrar que ainda existe esperança. E a nossa esperança é Cristo. Talvez os judeus, quase 400 anos ali, né, eu me fugiu aqui os dias exatos, tá? Eles nem tivessem esperança que ia sair da escravidão mais. Mas quando foi instituída a Páscoa, a esperança veio. Quando Cristo morreu por nós, a esperança veio para nós. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascual, que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, está vendo que tem a ver com isso? Eu já estou terminando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João falou quando Cristo veio batizar. Então, Cristo é esse Cordeiro. Não era mais o cordeiro que os hebreus sacrificavam, mas agora era Cristo. E esse sacrifício foi feito de uma vez por todas. Né? Então, a Páscoa era feita pelos hebreus daquela forma. E Cristo morreu e no domingo ele ressuscitou pela manhã. Ele é a ressurreição e a vida. Mas Páscoa não é só morte e ressurreição. Páscoa nós devemos entender, houve um sacrifício. Páscoa nós devemos entender, houve morte. Páscoa nós devemos entender, e houve vida, mas agora a vida é a eterna. E Cristo ressuscitou e nos disse, vocês também serão ressuscitados para a vida eterna. Porque o sacrifício dele, a morte dele e a ressurreição dele, que é a vida novamente, foi feita de uma forma plena, ou seja, perfeita. Amém, irmãos? No versículo 21 diz, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse, escolhei e tomais vós cordeiro para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. E sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver a bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até de manhã. Versículo 23, que foi o primeiro que nós lemos. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando ver o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Vai ter uma continuação aqui do estudo. No versículo 27 fala algo muito crucial sobre a questão do sacrifício. Versículo 27 diz, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então aí está dizendo, este é o sacrifício da Páscoa. Por isso que eu estou dizendo para vocês, Páscoa foi um sacrifício, morte e vida. Este é o sacrifício da Páscoa, não é algo qualquer. E a gente às vezes não tem esse entendimento hoje. Para que nós recebêssemos vida, Cristo se sacrificou para nós, por nós. Para que os judeus pudessem viver, um cordeiro foi sacrificado naquele dia. E nós hoje, para que pudéssemos receber a vida eterna, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
foi sacrificado de uma vez por todas. Ele foi sacrificado, né, na meia-idade, na idade virtuosa ainda, aos 33 anos. Assim como o cordeiro foi sacrificado com 1 ano de idade. Não tinha mácula, não tinha defeito, não era um bebezinho e não era já uma pessoa já na velhice. Era ali na meia-idade, no vigor da vida. Era algo na plenitude. E Cristo foi sacrificado assim. Então, são elementos que a gente deve ter bem interessantes da nossa vida. Então, para finalizar aqui, o sacrifício foi feito ali, naquela noite. Tinha que ser um cordeiro macho, né, o cordeiro pascual, que tipifica Cristo, e sem defeito, de 1 ano. O sangue tinha que ser passado, aspergido nas ombreiras da porta, né? Era um tipo, né? Não era suficiente que o sangue do cordeiro fosse derramado, mas tinha que ser aspergido, né? Isso é para detonar, no caso, o mérito também da morte de Cristo, que o sangue de Cristo foi derramado. Os pães asmos, né, deveriam ser comidos com as ervas amargas, em memória, né, da amargura da escravidão no Egito. E tem um estudo até da Bíblia de Martin Henry que ele diz: se o pecado é amargo, né, se o pecado é amargo, Cristo nos é doce, né? Então, ele diz muito isso. E a Páscoa do Senhor deveria então ser comido em posição de partida. Quando nos alimentamos de Cristo pela fé, Martin Henry diz, precisamos abandonar o governo e o domínio do pecado. E devemos abandonar por tudo, considerando que fizemos uma boa troca, né? Na verdade, nós recebemos, está lá em Hebreus 13, e nós recebemos de Cristo a oportunidade da vida eterna. Por isso, a Páscoa é tão importante para nós. Nós temos vivido tempos difíceis em que as pessoas, tantas pessoas têm morrido e é triste com este vírus, mas nós devemos lembrar que a nossa vida não é só essa nessa terra. Amém, irmãos? Que a nossa vida está em Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados para que nós tivéssemos vida. Então a Páscoa, para nós, para mim, eu penso, e deveria ser para todos nós, é o dia mais importante. Que Deus abençoe cada um de vocês.